quero agradecer o pessoal da mídia, né? Que nos possibilita projetar aqui uma versão. Questão de tempo, tá? Senão a gente cantar a noite inteira aqui, senão é lindo, né? E eu quero compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração essa semana. É um texto muito conhecido, mas eu queria falar com você, pensar um pouco sobre a dinâmica da vida. E é interessante quando você vê uma criança passando por uma situação, né? E você tem aquela autoridade, aquela autonomia para falar, olha, calma, por quê? Porque você já foi criança. Aquele probleminha para ela é o pior do mundo, que ele nunca passou por aquilo, e cada um vai passar por situações adversas, não é verdade? Vou pedir para projetar aqui. Mas a ideia hoje foi que Deus nos trouxe aqui para falar conosco sobre algumas coisas interessantes que eu ainda estou entendendo. Mesmo depois de 25 anos de conversão, quase 30, nós temos uma grande dificuldade de entender o que significa nascer de novo, o que significa nascer do Espírito, o que significa ser batizado nas águas, o que significa ser batizado no Espírito. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido. Podemos aí? Isso. Deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. E é um texto também conhecido. Quer tocar aqui? Obrigado. E é um texto muito conhecido, que encontra em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu escolhi o capítulo 4 de Marcos, para nós falarmos sobre isso. E por uma questão de tempo, eu vou ser assim, bem didático, e se liga aqui. Eu posso abrir no meu celular? Não precisa não. Está aqui projetado aqui, ó. Obrigado aí, pessoal da mídia. Porque a Bíblia diz o seguinte, Marcos capítulo 4, olha, e com muitas, dá para ler? Com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos... Então eu quero que você entenda que Deus está dizendo o seguinte para você, olha, sabe o seu filhinho? Sabe o seu filhinho? Sabe o seu filhinho? Ele está passando por situações que eu estou permitindo, mas ele vai entender. Assim como você, que é o adulto, você está passando por situações que você vai entender. Que pode você não estar entendendo por alguns motivos, nós vamos tentar descobrir, tá bom? Mas é o seguinte, olha, Jesus ele tinha paciência, ele explicava com situações para que aquela pessoa entendesse, quer dizer então que Deus quer dizer isto? Exatamente. Então, eu quero que você entenda exatamente isso, que na dinâmica da vida, Deus vai colocando situações que vão fazer parte do seu crescimento espiritual. Amém? Então se liga aí. E aí ele fala assim, olha, e sem parábolas não lhe falava nada. Ou melhor, ele falava tudo, porém, com palavras e explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus acabou de explicar a parábola ali do semeador, ele vai falando essa parábola, vai explicando a semente que cai, ele vai explicando individualmente para cada um. Eu quero que você entenda que você tem que ter uma vida pessoal, íntima e pessoal com Jesus Cristo. É individual, porque ele falava aos seus próprios discípulos particularmente. E é assim comigo, é assim com você. Tá, mas eu não estou ouvindo Deus, eu não estou ouvindo, eu não consigo entender. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo hoje? Então vamos lá. Então, tratamento indivíduo. Tratamento indivíduo. Mas Deus colocou uma garota do meu lado, colocou um homem do meu lado. E agora? Tratamento indivíduo e individual. Obrigado. Deixa aqui. Então, Jesus então vai explicar o que está acontecendo com você, para você. Não é para o seu colega. É que às vezes você não presta atenção, você não entende. E é muito comum isto. Por exemplo, quer ver? Eu vou pegar os jovens aqui. Se eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada de 100. Quem respondeu aqui? Tânia, você passou cola. Qual é? Isso. Ó, de 0 a 10 você tirou 5. Não é só o 10. É o menos 10 também. Na raiz da pergunta. Só que você vai entender isso quando entra em equação, uma outra fase, para você entender outras coisas de matemática. Tirou 5.
Então, só para você entender, tem coisas que você vai entender partes das coisas. Aí você vai crescendo, as coisas vão se completando, mas tudo faz parte de um crescimento espiritual e Jesus vai explicar individualmente para você. Porque o fato é que nós vivemos no meio das multidões. Eu, quando fui batizado, eu saí daqui, agora, pronto, agora fui batizado, agora vamos lá, agora eu vou estar 100% para enfrentar todas as situações. Tive que trabalhar no dia seguinte, tive que ir para a escola, tive que pagar minhas contas. E estou há quase 30 anos assim, depois do batismo. Não é uma mágica. Apesar de ser uma manifestação sobrenatural. Mas, naquele dia, quando Jesus falou isso para os discípulos, já era um pouco tarde, ele falou o seguinte: olha, vamos passar para outra margem. Eu quero ensinar para vocês uma nova lição. É como se Jesus estivesse falando para você: olha, eu gostaria de levar você para um outro patamar. Eu quero levar você, o nosso relacionamento, para uma outra dimensão. E quando ele fala assim, ó, vamos passar, tem uma coisa muito séria ali que nós não percebemos. E que os discípulos também não perceberam. É que Jesus falou, vamos passar, eles iam passar. Eles iam chegar. Então, na dinâmica da vida ali, Jesus ele faz um convite. Olha, vamos passar para outra margem. E qual era o meio de transporte deles? Hã? Avião? Helicóptero? Um carrinho? Qual era? Era um barco. Era um barco. É o que tinha para hoje. Um barco. Mas era o melhor meio de transporte, não tinha outro. Tinha que atravessar o mar ali. Não é filme, vamos montar uma baleia. Não é desenho animado, é vida real. Deus vai conduzir você para outras situações, utilizando o que você tem. Não é o que o outro tem, é o que você tem. Porque é a sua vida que está em jogo. Não é a vida do seu namorado, não é a vida da sua namorada, não é a vida do seu cônjuge, não é a vida do seu patrão, não é. É a sua vida que está em jogo. E Jesus convida você. Vamos passar? Vamos. E o transporte? Pezinho no chão. Jesus está com você. Aí começam os grandes ensinamentos, que é o seguinte: eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E olha que detalhe importante, que você só vai ver agora no início do texto. E outros barcos Você precisa, na dinâmica da vida, saia um pouquinho. Deixa os amigos. Deixa o cônjuge. Você. É você com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for para a escola, você vai estar sozinho. Você e Deus. Senhor, vamos, atravessa comigo a cidade. E tem gente que atravessa a cidade mesmo. 2 horas de busão, de trem, é ou não é? É. E você precisa, nesse momento, a sós com Deus, conversar com Ele, refletir no que está acontecendo na sua vida. As pessoas estão chegando, que estão entrando no barco com você. Você precisa ser seletivo, sim. Nem todas as pessoas podem estar com você no mesmo lugar. Você foi preparado por Deus, está sendo preparado por Deus para estar num outro nível. É uma outra situação que Deus quer com você. E os outros barcos vão te seguir, vão caminhar. Mas naquele barco onde está Jesus, que bagagem eu tenho que levar? Que bagagem? Porque a Bíblia diz que levaram assim como ele estava. Eu sei que você vem para a igreja, venha como você está. Mas não tem como você permanecer assim. Não tem como. A Escritura Sagrada, ela vai nos orientar que nós necessitamos nascer de novo. Como?
Então, qual é a bagagem que você tem que estar no barco para entender o que está acontecendo na sua vida? Mas eu quero que você entenda que quem te chamou foi Jesus. Quem te escolheu foi Jesus. Ele pode até ter utilizado como meio, né, de convite a alguém, mas o alvo de Jesus é você. Você entendeu que o alvo de Jesus é você? Que o alvo de Jesus é você. Não é o seu filho, não é o seu cônjuge, é você. É a minha filha. Ela. Deus está falando com ela, ó, o meu alvo é você. E aí é muito lindo que os outros barcos começam a seguir Jesus no mesmo rio, no mesmo mar. E aí, olha o que acontece, que lindo. Bom, tá legal, vamos seguir. Ah, eu já sei o que acontece, eu já li a sua história, eu já li. Ei, mas você não leu com essa bagagem. Você não leu. Porque quando Jesus chama você para caminhar com Ele, é necessário que você entenda que você passa pelo batismo das águas e automaticamente você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de você. E é muito difícil entender isso. Por quê? Porque nós entramos no barco onde nós estamos, e bom, já que Jesus me aceitou assim, e só Ele conhece o meu coração, então, como Ele é amor, eu posso continuar com algumas coisas. Aí o Paulo vai dizer o seguinte para você lá em Gálatas 5. Olha, preste muita atenção, que nós vamos fazer o quê? Organizar a bagagem. Você não quer seguir Jesus? Você não quer entender as lições da vida? Então, olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Ô, irmãos, posso chamar vocês de irmãos? Ô, irmãos. Ô, meu amor. Irmã. Irmãos. Eu não li direito. Vocês foram o quê? Então eu posso fazer tudo o que eu quero? Não. Liberdade é exatamente o contrário. Quando você não faz o que a carne quer, que o desejo do mundo quer, e você continua feliz. Ao lado de Jesus. Hoje eu fui jogar bola com meus alunos de manhã. Uma horinha no máximo, que eles conseguem. Aí os caras, ei, pastor, passa a bola. Falei, beleza, não é mais professor, passa a bola, vamos embora. É muito, me joguei bola, me diverti, mas deu tempinho sair, porque senão a carcaça já... Por quê? A idade. É a dinâmica da vida. Mas eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi. Mas eu sei que a vida vai passar, vai me levar a situações novas, que eu vou precisar agora ser mais um direcionador. Aí o Paulo fala assim, olha, irmãos, vocês foram chamados para não ficar preso. Nenhum desejo, vou ser feliz. Vou beber, porque tem um vazio no meu coração, vou me encher. Então vamos ver. Olha só, legal. Então, ó, mas não usem. Olha, é bem dinâmico, tá? É autoexplicativo que nós vamos ver. Então, vamos acelerar. Bom, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, pode fazer o que quer? Pode. Hoje pode. Mas nós não deveríamos, porque quem está no meu barco é quem? Não esquece o início do texto. Jesus fala assim, ei, vamos atravessar para o outro lado. Eu vou levar vocês agora para um outro patamar espiritual. Eu estou preparando vocês para situações mais adversas. Mais. É sempre assim. E ele fala o seguinte, mas você precisa entender que para caminhar comigo, para trocar uma ideia com você, nós precisamos estar em sintonia na rádio Espírito Santo. E qual é? Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É bem claro isso. Ao contrário. Eu não vou casar para ser feliz. Eu vou casar porque estou feliz. Eu não vou casar porque para fugir da casa do meu pai. Não, eu vou casar porque eu senti em Deus que eu estou no caminho dele, com ele, está junto conosco, que nós temos um projeto de vida.
Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, olha que lindo, ele começa. Sirvam uns aos outros mediante o amor. E ele fala assim, toda lei se resume num só mandamento. Qual é? Partindo do pressuposto que você sabe quem te chamou é Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao... Você tem que saber essas coisas, tem que ser inerente a você. E ele fala o seguinte, por quê? Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você não fica preocupado com o que está escrito na Bíblia. Sabia disso? Que é a lei? E ele continua assim, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para se não destruírem mutuamente. Sabe para quem ele está falando isso? Você sabe para quem que é? Para a igreja dele. Para a igreja. Isso não é a cartinha lá para o boteco, não. Para a escola. É uma carta escrita para a igreja. Vocês acreditam que os caras estavam brigando entre si dentro da igreja? Mas isso foi há 2.000 anos atrás. Nós aprendemos com tudo isso, nós não fazemos mais isso, certo? É por isso que você não entende o que está acontecendo na tua vida. E aí vou continuar, é a bagagem. Por isso digo, vivam pelo... você é o fantasma. O gospel, a musiquinha. É isso? Aquele caça-fantasma lá. Para! Não tem criança mais aqui não. Eu falo para os alunos, quem que já deu o primeiro beijo? Fica quieto, Felipe. Você está fazendo o que aí, Felipinho? Vamos falar das crianças, moleque. Sabe por quê? Porque é verdade. Ah, deu o primeiro beijo, ó. Agora eu já sei. Tá assim. Sabe o que é viver pelo Espírito? Você vai aprender. Nós temos que ler. Vivam pelo Espírito e de modo algum. Olha só que lindo. Vivam pelo Espírito e não cumprirei os desejos da carne, as concupiscências, como está bonitinha essa palavra. Ou o seguinte, olha, vivam pelo Espírito, de modo algum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Como assim? Vambora. Por quê? Como assim? Como assim carne? Churrasco? É que Jesus, amado, você não tem noção. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre Jesus conversando com Nicodemos, um mestre da lei. Ele falou, Nicodemos, vem cá, você sabia que... Vamos conversar aqui, vai. De mestre para mestre. Você sabia que se você não nascer de novo, conversa de doutor. Você sabia que se você não nascer de novo, você não pode ir ao reino de Deus? Você está brincando. Doutor, como é que eu posso nascer de novo, sendo já velho? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele falou, Nico, vem cá. Ele começa a falar. Aí ele fala uma outra coisa, o Nicodemos piora. Fala outra coisa, piora. Falou, Nicodemos, é o seguinte, vamos fazer. O amor de Deus, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho. Ah, agora entendi. Então é assim, na minha vida e na sua. Às vezes, para você enxergar melhor algumas coisas, Deus vai mexer em algumas coisas. E aí ele fala o seguinte, olha, por quê? Ande no Espírito. Ande no Espírito, não é para deixar de fazer, para depois andar. Não é assim, deixe de fazer as coisas do mundo que você vai andar no Espírito. Não é assim, você tem que andar no Espírito. Por quê? Se você anda no Espírito, você tem prazer de viver, de agradar a Jesus. Você tem prazer você é cristão? Sou. Você é pastor? Sou. Você é discípulo? Sou. Por quê? Porque eu sigo a Cristo, a referência do mundo. Aí, essa semana teve uma pergunta dessas aí na escola. Se Cristo voltasse hoje, estaria no inferno, moleque. Nem conversa, nem continua. Você acha que as pessoas...
vai ler. Vamos mudar de assunto. Aí eles cortam, aí vamos embora. Quando eles fazem as perguntas assim. Sabe por quê? Se você anda no Espírito, a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. Está escrito na sua Bíblia isso. E o Espírito que é o contrário à carne. Como assim? Eles são opostos entre si. Eles estão em conflito. Um com o outro. De modo que o que você não fazem é o que você deseja. Olha que loucura. Por isso que você é livre. O apóstolo Paulo vai explicar isso melhor em outra carta. Ele fala, miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. 20 anos depois da conversão dele, que ele escreve aquela carta. Então é um processo. Então você precisa entender isso, que para você compreender melhor as coisas que Deus está colocando na sua vida, você tem que andar em espírito. Mas se você... eu voltei para lá, desculpa, eu pulei aqui, né? De modo que não... Aí é o seguinte, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da... Por quê? Será que é pecado o que eu estou fazendo? Será que é pecado? Aí vai buscar na Bíblia, na lei. Aí tem os doutores aqui. Se você infringir a lei, Código Penal, tal. Tem vários doutores aqui. Aí você, opa, lei, está preso, vai pagar tal multa. É assim. Mas se você anda pelo Espírito, não fica preocupado com a lei. Sabe por quê? Porque as obras da carne. Será que eu estou na carne? Será que eu estou muito carnal? Aí o Paulo vai falar, olha, só você passar uma peneirinha, tá? Bem rápido. Olha, as obras da carne são manifestas. São demonstradas através da sua atitude. Como? Imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Até aí tudo bem, né? Que é, professor? Que é isso, professor? Já era, moralidade sexual, nada de revistinha pornô, nada de filme, nada disso. Para quê? Impureza, sem brincadeira de malícia. Que já era essa fase aí. Libertinagem não, eu sou livre para servir a Cristo. Idolatria, é com os católicos. Feitiçaria, os macumbeiros. Estou fora. Tá, vamos nivelar então entre nós aqui. Ódio. Também não. Discórdia. Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Facções. Inveja. Embriaguez. Fica aí enchendo o caneco. Carnal. Mas aí, vamos ler até o final. Orgias, ou uns manos lá. E coisas semelhantes, na qual eu já adverti, e vou te advirto, como antes já adverti, que aqueles que praticam essas coisas, onde é que está escrito isso? Na sua Bíblia. Inclusive na sua Bíblia online, que você tem aí. Na minha Bíblia está escrito isso. Mas olha que lindo. Mas, o fruto do Espírito, o fruto de quem? O fruto de quem? O Espírito Santo habita em você. E ele quer se manifestar através da sua vida. Como? É o fruto do Espírito. Como? É o amor. Jesus é o exemplo de amor. Alegria. Meu, você está com um sorriso direto no ar, no rosto. É muito lindo isso. Paz. Você transmite paz. Quando você chega, opa, não vai ter confusão, porque o cara está lá. Precisar de força, né, para resolver algum problema, está aqui também. Mas assim, não é isso. Mas assim, o objetivo é você levar paz, a fazer tudo com felicidade, com alegria, com prazer, ter paciência. Eu sei que às vezes tem dia que você chuta o copo lá, igual aquele técnico do Palmeiras, aquele time que não ia, ele, não é isso? Chuta o copinho longe, o time não responde. Mas assim, paciência, amabilidade, ser uma bondade. Ei, fidelidade. Meu Deus do céu. Eu sou fiel, meu amor. Está do seu lado, né?
A fidelidade é demonstrada na ausência da pessoa. É lá, integridade. Ei, outra coisa, ele fala, olha, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, vou te processar porque você está feliz. Hã? É pecado ser bom. É pecado ter paciência. Não, isso é fruto do... E você precisa entender isso quando estiver no barco com Jesus. Para você entender as coisas sobrenaturais, você tem que entender que nós, sem o Espírito Santo, nós somos carne. A nossa tendência é fazer tudo que agrada o corpo, a natureza humana. Mas ele fala o seguinte, olha, e os que pertencem a... Os que pertencem a Cristo. Quem que pertence a Cristo? Levanta a mão. Eu ainda não entendi muito bem o que pertence a Cristo. Não estou com um pé no mundo e um aqui na igreja. Se não der certo aqui, dá até um TikTok. Aí os caras fazem assim na sala. Acredita? E quer curtida. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas e os seus amados. Ah, mas estou louco para ver namorada. Graças a Deus. Eu quero beijar. Graças a Deus. Isso não é demônio, é hormônio. Normal. Só que você tem que ter sabedoria para ter um limite. Não trate a namorada como esposa. Os dois para o inferno. Eu sei. Quem está dizendo isso? Está aqui, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é inegociável. Não, mas mais ou menos. Mais ou menos. Não entendi muito bem, não. Esse Gálatas foi muito... O Paulo foi muito radical em Gálatas. Tá bom, vamos lá para outra igreja. Olha, é o seguinte, vamos organizar a bagagem, rapidinho, tá? É o seguinte, olha, portanto... Outra carta, outra igreja, outro povo. Portanto, para entrar no barco, para entender o que está acontecendo com você, para entender Jesus na sua vida, o que ele está fazendo, as tempestades que virão, que você sabe que vem no texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, é o batismo. Oh, eu fui batizado, ainda estou livre, né? Tá não, filho. Tá não. Portanto, já que vocês foram crucificados com Cristo, procurem as coisas que são do... Amor, vamos ler um Salmo? Vamos ler Gênesis? Vamos ler juntos? E o momento de leitura? Cadê? Vocês estão edificando o seu relacionamento sobre o quê? Procure as coisas que são do alto, onde Cristo... Eu quero que você entenda isso. Se alguém te perguntar alguma coisa sobre isso, para responder. Paulo vai falar o seguinte, olha, portanto, procure as coisas do alto, que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de... Onde está Cristo? Sentado à direita de... No lugar, tem um lugar dele. Mas na onisciência dele, ele sabe tudo o que você faz. Na onipresença dele, ele sabe onde você está. E na onipotência dele, ele pode te livrar de qualquer situação. Só quero que você entenda uma coisa. O Evangelho de João, ele vai falar o seguinte, ó, pessoal, vocês não estão entendendo muito bem ainda, mas é o seguinte, ó, eu vou para o meu pai, eu vou preparar um lugar para vocês, beleza? Ele fala com os 11 lá, com os 12. Eu estava lá os 12 ainda. A traíra estava lá. Ele fala assim, ó, eu vou preparar o lugar para vocês, tá bom? E se eu vou preparar o lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Sabe por quê? Olha que lindo. Porque eu amo tanto vocês, que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E onde ele está? Você quer ir para lá? Arruma a bagagem. Não entendi o negócio de bagagem. Tem cara que tá lá no ensino médio, Sandrão. Esse cara parece que entraram por lá, ó, 7º, 8º, 9º. Caiu para aqui. Que você lutou? 5 mais 5.
Não, isso eu não aprendi, não. Posso ir na cola. 3 anos de EAD. E aí, tudo legal, entendi. Vamos fazer um geral? Vamos fazer uma revisão geral? Vamos embora. Aí o professor dá aquela dinâmica, vamos embora, mas tem que querer. Aí Jesus está falando o seguinte, olha, eu estou com você no barco e para você entender o que eu estou fazendo na sua vida, eu quero que você coloque, arrume a bagagem para essa viagem. Eu quero você comigo ao lado de Deus. Mas a vida vai continuar, você vai passar, você vai crescer. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A primeira coisa é isso. Quem tem que curtir suas coisas é Deus. Quem tem que ser o seu seguidor é? Estou falando sério. O pessoal que não tem Insta. Você tem que seguir a Deus. É Ele, Jesus, que é seu ídolo. Professor, não entendi muito bem, então eu vou explicar. Olha, vocês morreram. Hã? Morri? Vocês morreram. Está escrito. Pois vocês morreram. E agora sua vida está onde? 1, 2, 3, 4, 5, sai de trás de Deus. O diabo me achou. E, em nome de Jesus, eu vou continuar aqui escondidinho atrás dele. Vamos supor que o irmãozinho arrumou confusão na escola. E aí, Teteu, tem um cara lá. Pois não? Não, tá, mas sou de pau. Faz as pazes aí, moleque. Vai jogar bola junto. Acabou. Vai lá pra bater no moleque. Vai lá pra fazer as pazes. Senão vai vir um cara maior que você. Depois. Aí vira bola de neve. Você tem que levar a paz. Você não tem que ir na escola. Minha filha brigou na escola. Ei, vem cá. Eu duvido você fazer isso. Vamos orar com outra família. Vamos orar com outra família. Não, a gente não faz. Mexer no nosso filho, quer lá, quer ir brigar. Eu estou falando para você, mas hoje não. Eu falei, não aconteceu isso, mas tá lá. Apanhou sozinho, lá escondido de mim, eu acho, mas não falava nada para mim. Mas eu levaria a paz, ele sempre foi de paz nesse sentido. Pois vocês morreram e vocês estão escondidos com... Olha que lindo, você não tem noção disso que eu estou falando, né? Quem é que brincou de esconde-esconde? 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é isso? O diabo está te procurando. Você fala, você não vai me achar, cara. Sabe por quê? Porque eu estou escondido com Cristo em Deus. Você não vai me achar. E assim como Deus procura os verdadeiros adoradores, o diabo está atrás dos que não são verdadeiros adoradores. Ele vai colocando coisas no caminho para você. E aí continua o seguinte, rapidamente. Quando Cristo, que é a sua... Ixi. Viu como é? Quem é a sua vida? Ai, meu filhinho é minha vida. Minha mãe é minha vida. Meu pai é minha vida. Minha esposa é minha vida. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Guardado as devidas proporções é a sua vida, porque é uma só carne mesmo. Mas ele está falando o seguinte, Jesus é a sua vida, seu exemplo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui ele pode estar falando da volta de Cristo, que Cristo vai voltar, vir buscar a igreja dele. Porém, você já pensou? Se quando você agir, você está manifestando Cristo, e a glória de Cristo em você, e a glória de Deus em você, quando você age, parece que eu estou falando uma coisa surreal, impossível. E há 2000 anos, os nossos manos tentam explicar isso para nós. Assim, façam, olha que lindo agora. Tá no barquinho, presta atenção aí. Está aí com os buracos no barco afundando. Faz os remendos lá. Vai aprender com Noé, como que ele fez o tapume lá, colocou por dentro para a água não entrar. Olha lá, olha, assim, façam morrer algumas coisas que estão em você, certo? Só algumas coisas, sim ou não? Sim, né? Notabilê. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O quê? Eu não sei. Tá bom, de novo. Imoralidade sexual. Isso aqui era discutido lá no Novo Testamento.
Os caras estavam preocupados com que os novos convertidos, né? Os judeus estavam preocupados com os gentios e todo mundo se convertia, tinha que operar lá, fazer a fimose, lá no pênis, a circuncisão. Aí era um costume deles, lá de Gênesis. E aí chegou o concílio lá, ei, não precisa disso, cara. Isso é um costume nosso. Antes, olha, se abstenham da imoralidade sexual, né, uma vida de prostituição, de idolatria, de carne sacrificada, essas coisas eram orientadas lá. E isso aí pega, por quê? Porque você fala, ai, a carne é fraca. Jesus falou, mas o pecado não é vitamina para a carne. Já vou pensar nisso? E ele fala o seguinte, então olha só, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na... A ira vem. Deus é paciente, ele está te preparando para usar. Você não quer. Ok, próximo. É assim. Então, olha só, olha só. As quais vocês... volta para cá, né? E por essa causa, que a ira de Deus sobre os que... Isso. As quais vocês praticaram no... Recente. Quando costumavam viver... Não mais. Porque entrei no barco, o barco está escrito, vem como você está. Tudo bem, mas agora vamos aprender a como ficar. Você veio como está, mas vamos aprender como permanecer. Mas agora, abandone todas essas coisas. Abandona todas essas coisas. Não entendi. Que coisa? Ira, indignação, maldade, maledicência, tudo. Tá? O que ele está querendo? E olha só, linguagem indecente no... Não, eu tenho que falar a linguagem dele, senão ele não entende. Os caras estão na Cacolândia, falam a linguagem dele, está tudo lá, um exemplo. É para repensar. Eles querem sair de lá. E muitos que estão lá são ex-cristãos, vamos dizer assim, que caíram na cilada. Que eles entraram para o barquinho, quer saber? Vou sair daqui. João 6. Jesus fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não serve para ser meu discípulo. Dos 72 que tinha, tudo embora. Aí ficaram 12. E Jesus dá uma dúvida. Vocês não querem ir embora também, não? Não tem expressão ali. Você não quer ir embora também? Rasga a Bíblia, vai embora. Abandona isto. Abandona isto. Enquanto há tempo. Ou você acha que você vai permanecer aqui no barco muito tempo? Não vai. Aí é o seguinte, não mintam uns aos outros. Visto que vocês já se despiram do velho, com suas práticas. E se revistam, olha só, se revistam agora do novo. E isso é muito lindo você entender. Que novo? O qual está sendo, já foi? Está? Gerúndio. Está sendo gerado. Quando? Enquanto você estiver respirando, meu filho. Enquanto você estiver respirando, você está sendo formado por Deus. Em conhecimento, você precisa ler. Precisa conviver com Jesus Cristo para você entender o que Ele está tentando falar na sua vida. Em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, que vida? Nessa nova vida com Cristo, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, bárbaro, quem mais cita, escravo, livre, preto, branco, azul, amarelo. Não tem diferença. Por quê? Porque é Cristo em tudo e em todos. E ele continua, portanto, como novo, olha que lindo, como povo, você não dá importância para isso, né? Sabe quem te escolheu?
Deus. Sabe quem escolheu? Deus. É mais importante. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Ou seja, olhar para o outro com amor, compaixão, humildade, mansidão, paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um com os outros. Perdoem, como o Senhor. Então, para de orar. E ele fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu, visto que vocês foram chamados para viverem como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aí, rapidinho, voltando para cá, volta para o barco. Entraram no barco, colocaram a bagagem, aí vem a tempestade, certo? Porque amanhã, filho, a vida continua. Vai vir lá um monte de gente ter seu saco, te oferecer um monte de coisa, você fala, não, agora eu sou de Cristo, já entendi, estou colocando minha bagagem, tenho que retirar algumas coisas da bagagem. Aí vem assim, levantou-se um grande temporal de vento. Quando você estuda aquela região, você vai ver assim, um corredor de vento, o vento vem, levanta tudo, e as ondas arremessaram contra o barco, de modo que, o vento arremessou as ondas contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. Observe que aqui, você já fez o quê? As lutas virão, sim ou não? Está arrumando a bagagem. Qual vai ser sua atitude amanhã? Quem está no barco com você? Jesus. Profeticamente, eu quero que você entenda que Jesus te chamou aqui nessa noite, me chamou aqui para lembrar, eu estou no barco com você. Para de ser bobo. Você quer enfrentar essas lutas sozinho, olha só, toda hora você está na mesma situação, com a mesma cara, com a mesma fisionomia. Deixa eu agir. Muda de atitude. Aí os outros barquinhos, cada um cuida da sua vida espiritual, meu. Os outros barquinhos sumiram. A tempestade é só sobre esse. Parece que a vida do cristão, quando vem para a igreja, quando busca Cristo, fica um pouco mais difícil, porque você não consegue entender. E não tem que fazer o quê? Nada. Está lá. Começou a encher o barquinho d'água. Essa parte você já sabe. E Jesus estava onde? Na popa. Atrás. Parte de trás. Descansando. Cansado de um discurso. Corpo físico. Quem é que não está, às vezes, durante uma semana, dá vontade de dormir, descansar nisso? Jesus está provando que era homem ali 100%. Mas Deus estava no controle, porque ele falou o seguinte, olha, nós vamos passar, eu tenho que mostrar para você uma outra coisa do outro lado, e lá vem pedreira. Eles não sabiam. Bom, e aí é o seguinte, dormir no travesseiro. E eles foram despertar Jesus, mas não despertar com fé. E esse é o nosso problema. Nós colocamos a culpa em Deus, não está acontecendo. Por quê? Porque a gente não quer retirar aquela cuequinha com freio da bagagem. Essa que eu gosto. É para lavar, meu. Uma meia com chulé. Não é assim, às vezes? Não quer, está lá fedendo. Põe para lavar. Lá fora. Então, para você entender o seguinte, que nós precisamos retirar algumas coisas da nossa vida para entender o que Deus está querendo na nossa vida. Nós sabemos isso. E aí eles vão lá acordar Jesus com pouca fé. Senhor, você não se importa que a gente morra? Aí Jesus... Ô, Mar, fica quieto aí. Ô, vento. Ô, vento, calma aí. Ô, Mar. Onde nós estávamos? Jesus despertou, calma mar, desceu lá o vento. A atitude de Jesus é essa. Ei, lemos hoje. Eu quero que o milagre aconteça na minha vida. Mas eu não faço o que cabe a mim. Eu não abro a minha bagagem.
eu não retiro a mentira, eu não retiro a maldade, eu não retiro a divisão, eu não retiro aquele pensamento, e Deus está falando para você, através de outras pessoas, para você repensar naquilo. Mas você, não, minha vida está ótima assim, está tudo bom, não mexe. Mas Deus falou, eu gostaria muito de mexer, de melhorar. Não mexe. Então ele disse, por que vocês são assim? Vocês não acreditam em mim? Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Por quê? Por que ainda você duvida do amor de Jesus? Por que você não muda? Por que você não muda de atitude, meu? Por quê? Tantas coisas acontecendo e você, por enquanto está dando certo assim. Eu estou com 57, deu certo até agora, mais 33, eu dobro o cabo da Boa Esperança. E Deus quer melhorar a sua vida. E você está lutando com Deus, por quê? Por quê? Você não gosta de mim, você não me ama. A gente não muda. Aí Deus permite algumas coisas na nossa vida, tem um movimento lá, e aí é para você chegar renovado, mudar. Não muda. A gente não muda. A gente não muda. Ah, já sei, vou mudar de igreja. Lá é outro Deus. Não pode ser. Tem que ser o mesmo, da Bíblia. Quem tem que mudar é você. Muda o técnico. O time tá bom, né? Ó, cada um jogando na sua. 1, 2, cada um é membro do corpo. Cada um faz sua parte. E Cristo, que é o cabeça, está só observando tudo. Lá no barquinho. Está fingindo que está dormindo. Está só vendo quem é quem. E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros, quem é este, hein? E aí foi falado, ó, Jeová Jiré, Jeová Rafá. Esse é aquele que provê, aquele que conquista, é aquele que está presente. Jesus é isso, Deus é isso. Bom, e aí, a sua fé deve contagiar as pessoas. Sabe o que tem acontecido? A sua fofoca tem contaminado muita gente. Eu quero dizer uma coisa para você. Nessa igreja, nós servimos a Jesus Cristo. Se um de nós estivermos com pensamento ruim, fazendo coisa errada, Deus vai tratar individualmente, vai dar uma chance de reconstruir, se renovar, mas tem um limite. Quando começar a prejudicar o crescimento da igreja, fala, meu, é o seguinte, sai um pouquinho, vai se purificar, depois você volta a brilhar, entre aspas, assim, Deus trabalha individualmente. Tem na Bíblia isso. A sua fé deve contagiar, tá bom? As pessoas. Que fé? A fé que Deus está produzindo em você. Basta você observar as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão caminhando com você, as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas vou dar um toque para você, tá legal? Aqui, ó, nós estamos orando, buscando a Deus, e Deus se manifesta aqui. Arruma a sua vida. Tá bom? Deus está no barquinho com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. O irmão falou o seguinte, ó, se Deus falou no seu coração, todo mundo aqui é filho de Deus? Todo mundo já aceitou a Cristo como Salvador aqui? Todo mundo já não? Já se levantei a mão, já aceitei a Cristo. Eu não levantei a mão, mas lá no meu quarto lá, eu conversei com Deus. Senhor, olha, eu entendi a mensagem, fiquei com vergonha lá, mas olha, que é isso aí? Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por nos orientar na maneira que nós devemos proceder, Senhor Deus, para caminhar contigo. Espírito Santo de Deus, nos ajude a organizar a nossa bagagem nessa grande viagem que é a vida, Senhor Deus, que na dinâmica do meu crescimento, que na dinâmica das situações da vida, Senhor Deus, eu possa Te buscar, não de uma maneira incrédula, porque eu sei que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que o Senhor me amou de tal maneira, que se entregou por mim. Não está em jogo o Seu amor por mim, Senhor. Então me ajude, Senhor Deus, a Te amar como o Senhor me amou.
Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar esses jovens no seu altar, os adultos aqui presentes, todos, ó Pai, que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, purifica os corações deles, Senhor Deus. Dê estratégias para que eles possam juntos, os namorados, Senhor Deus, buscar a tua presença. Alicerçar o relacionamento deles na tua palavra. Para que eles possam enfrentar os desafios que virão, Senhor Deus, como casados. Senhor Deus, em nome de Jesus, faça com que os nossos jovens, Senhor Deus, tenham forças para te buscar, para entender o mover do Espírito Santo na vida deles. E que em nome de Jesus, o Senhor prepare o Senhor Deus para te servir cada vez melhor. E que eles sejam adultos melhores que nós, ó Pai. Porque eles são a continuidade da tua igreja. Quanto a nós, ó Pai, adultos, Senhor Deus, continue trabalhando em nossos corações, como a sua palavra diz, renovando a cada dia, Senhor Deus. Retira as coisas que não têm te agradado de mim, Senhor. Me dê estratégia para levar a tua palavra através da minha vida. E se precisar, que eu leve a tua palavra escrita, Senhor Deus, para essas novas gerações que precisam te conhecer, para poder caminhar com mais tranquilidade. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Mas muitos de nós temos procurado encher o vazio, Senhor Deus, da nossa alma com bebida, com droga, com emoções. Quando a tua palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a te servir cada vez melhor. Obrigado por esse encontro aqui, que o céu se manifestou entre nós e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, queridos, por aquilo que ouvimos nesta noite. Obrigado, Cícero, por se deixar ser usado por aquele que nos ama, trazendo uma mensagem ao nosso coração nesta noite. E dando sequência ao nosso culto, queridos, eu quero te convidar a participar deste momento da ceia do Senhor. Quero convidar cadê a Lê? Vem para cá, Lê. Quero você aqui do meu lado. Irmã Dilene, vem para cá também, por favor. Ok. Perfeito. Pastor Fernando, vem para cá também. Fica aqui do lado. Cícero, fica aqui do lado da minha esposa, querido, por favor. Ok. São esses irmãos que vão me ajudar na distribuição dos elementos. Mas antes de entrarmos propriamente, meus irmãos, aqui neste momento tão especial, tão importante para a minha vida e deve ser também para a sua vida, não desmerecendo aquilo que nós ouvimos nesta noite de recado de Deus para as nossas vidas, mas eu quero trazer a tua lembrança que no domingo passado eu falava da importância de nós lavarmos os pés dos nossos irmãos. E Jesus deixou este exemplo para mim e para você na última ceia em que ele foi participar com os discípulos, antes de seguir lá para o caminho da cruz, antes de seguir para a crucificação. Então esta orientação de Jesus de lavarmos os pés dos outros não é apenas para os pastores, para a liderança da igreja, mas é para toda a igreja. Talvez você não queira fazer isso nesta noite, querido, para participar deste momento. Obviamente não temos aqui uma bacia aonde vai se deitar a água, não temos aqui as toalhas, mas talvez é hora de pedirmos perdão para o nosso irmão. Talvez a gente tenha pisado na bola com alguém, e é hora
E é a hora publicamente de fazermos isto. Pedimos perdão. Até porque, queridos, não há quem não deixe de pisar na bola aqui. Às vezes a gente acaba machucando o cônjuge, a gente acaba machucando o filho, a gente acaba machucando o amigo, a gente acaba fazendo alguma coisa que entristeça o outro. E biblicamente falando, nós temos a oportunidade de acertar, fazendo isso na presença de Deus. Então talvez não seria a hora de você fazer isso, querido. E nós precisamos dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Eu soube hoje, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui. Eu fui procurado por algumas irmãs queridas, antes de iniciarmos o culto, que domingo passado, as nossas irmãs da cozinha, pelo muito amor que ela tem pelos pastores dela, elas resolveram fazer lá um lanche e reservar para o pastor Luiz. Nós tínhamos lá um lanche reservado para a nossa família. Mas a gente foi embora. E quando elas foram procurar a gente no gabinete, a gente já tinha ido embora. E elas ficaram tristes. Então eu já andei conversando com a minha diaconisa experiência Marlene, né? Mas eu quero dizer a todas as irmãs que estiveram lá na cozinha, queridas, perdoe a nossa postura. Sabe o que acontece? Domingo passado a gente estava vindo ainda de uma recuperação de uma virose que esteve a semana toda lá em casa. Eu me lembro que após descer aqui do púlpito, eu sentei, fiquei sentado aqui pelo menos uns 15 minutos para recuperar, porque eu estava muito cansado, batido. E fui ao gabinete, peguei as minhas coisas, conversei com a família e fomos em direção ao carro para ir embora, porque eu estava muito cansado. Mas eu preciso pedir perdão aqui às irmãs. Dona Marlene, me perdoa, seu pastor desalmado. Não foi intencional, né? Até porque eu não recuso comida. Eu gosto de comer, né? Eu gosto de receber. Se você quer me agradar, vai lá, compra um lanche e traga para mim. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou orar pela sua vida durante a semana toda, pedindo as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque eu entendo que você me tocou no meu ponto fraco. Eu gosto de comer como você gosta de comer, principalmente quando a comida é feita pelas mulheres desta igreja, pelos irmãos desta igreja, que cozinham muito bem, Tânia. Aqui tem descendentes de mineiros cozinhando, descendentes de baianos. Aqui é uma salada aqui, né, de descendentes, de descendências, né, sim, até de outras nações aqui, enfim, né? Então a gente gosta de comer, de receber um carinho do irmão via lanche, via alguma coisa. A gente gosta. Olha, se lembraram da gente, né? Você comeu o meu, irmão, eu vou levar para o gabinete daqui a pouco. Você disse que ele comeu os meus lanches. Mas enfim, eu quero aqui pedir perdão às irmãs que se preocuparam em providenciar um lanche para a gente, mas por conta aí da condição a gente foi embora. Mas publicamente aqui eu peço perdão a você, tá bom? Você quer pedir perdão a alguém, querido? Você pisou na bola com alguém daqui ou não? Você está devendo alguma coisa para alguém daqui ou não? É a hora de você pedir perdão. É a hora de você pedir perdão. Você quer fazer isso, querido? Isso cura, isso restaura, isso abençoa. Hã? Eu quero, vou pedir perdão para minha esposa. Oh Deus, vamos lá. Vou pedir, ela sabe o que é. Muito bem. Já não vai dormir mais no sofá hoje, hein? Não, Deus. O sofá já nem tem sofá mais, né? Brincadeira, gente. Alguém mais, querido? Você quer pedir perdão para o seu irmão? É a hora. É aqui agora, querido. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado diante daquele que nos conhece muito bem. Você quer fazer isso, querido? Está todo mundo aqui na mais perfeita paz. Os casamentos está tudo bem. Ninguém brigou na hora do almoço. Ninguém reclamou da comida. Está tudo bem, queridos. Está tudo em ordem. Tudo em ordem.
Ok. Mais ninguém? Bela, tá tudo bem lá na sua casa? Cadê o Amadeu? Nem veio. Tá tudo muito bem. Vânia, tá tudo bem lá na sua casa? Gi, tá tudo bem na sua casa? Opa! Eu queria pedir perdão para os jovens da igreja, que eu falei com eles no sábado. Infelizmente, tomei uma decisão equivocada aí e falei com eles, deixando de vir no culto e tal. Queria pedir perdão. Ok. Deus seja louvado. Olha aí. Muito bem. Mais alguém, queridos? Você vai pedir perdão também, Lê? Ok, mais alguém, queridos? Por favor, querida, olha lá. Vamos lá. Eu queria pedir perdão à minha filha, Sofia. E a gente vive brigando. Mas é por amor. Eu queria pedir perdão pra minha mãe.